Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia, onde mais uma vez nós vamos assim estudar os principais conceitos dos filósofos propostos aí pela nossa apostila, né? E hoje nós vamos entrar num pensador alemão, para variar, né? Não sei se vocês repararam, mas grande parte dos pensadores da filosofia moderna, filosofia contemporânea, são da Alemanha, França, né, franceses, alemães, enfim. É onde estão ali as produções filosóficas mais abundantes da modernidade. E a apostila de vocês, então, nos pede para que passemos, assim, bem brevemente, né, sobre os principais conceitos de um filósofo do século XIX, que ficou, assim, bastante conhecido, digamos que é um dos filósofos pops hoje em dia, né? Tal qual Karl Marx, né? É um dos filósofos assim que caiu no gosto popular e por incrível que pareça, porque durante muito tempo esse filósofo aqui ele não foi assim levado muito em conta, né? Ele passou a ter assim uma certa popularidade depois do Freud, né? Quando Sigmund Freud vai fazer digamos assim, um barulho muito grande na sociedade vienense de então, também no século XIX, as pessoas começam a se atentar a um dos autores que, digamos assim, inspiraram o Freud, que é o Friedrich Nietzsche. Então a nossa aula é sobre esse filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Esse nome aí que mais parece um espirro, né? Como a gente brinca. O Nietzsche, pessoal, ele é aquele filósofo que tem um bigodão grande, né? Acho que todo mundo aí já viu alguma vez a imagem dele, né? Ele era conhecido pelo seu bigode protuberante, né? Ele nasceu em 1844 e ele morreu em 1900, tá? Ele é alemão, como eu disse para vocês, e ele se tornou um dos principais filósofos da modernidade, como eu disse, né? Juntamente com outros pensadores como Karl Marx, que eu já citei, que veio depois dele, Freud, que veio depois dele, Schopenhauer, que veio antes dele, vão ser conhecidos como os filósofos da suspeita. Por que filósofos da suspeita? Porque a partir deles nós temos um novo modo de pensar a filosofia, tá? E por consequência nós também temos um novo modo de pensar a sociedade. Okay? Então, a partir desses pensadores, muita coisa vai mudar do ponto de vista do pensamento humano, de como é concebido a filosofia. O que muda? Né? Primeiramente, a filosofia até então, desde quando ela surgiu, e é por isso que o Nietzsche ele é assim, bastante cobrado já nos anos finais do ensino médio, porque ele vai, para você poder entender o pensamento de Nietzsche, nós precisamos primeiro entender ou ter passado pela história da filosofia. É impossível entender o Nietzsche sem ter alguma base já sobre o pensamento filosófico clássico. O que é o pensamento filosófico clássico? É o pensamento filosófico que nos remete à Grécia Antiga. Sócrates, Platão, esses pensadores da Grécia que vão, assim, digamos, inaugurar a filosofia tal qual nós conhecemos. Lembrando que a história da filosofia antiga é dividida entre pré-socráticos e pós-socráticos, ou seja, Sócrates é o filósofo que vai dividir a história da filosofia. A partir de Sócrates, Sócrates é considerado o pai da filosofia, né? Nós temos então um sistema filosófico elaborado. Nietzsche, a crítica que Nietzsche faz no século XIX é exatamente uma crítica a essa escola filosófica clássica que nós estudamos nos anos iniciais do estudo da filosofia, né? Então a gente precisa assim passar um pouco, ou relembrar um pouco o que fala, por exemplo, quais são os principais conceitos da filosofia clássica que o Nietzsche vai posteriormente criticar. Nietzsche faz uma crítica, na verdade,
a toda a cultura ocidental. Ok? Nietzsche, ele é um filósofo que vai, digamos assim, criticar toda a história da filosofia e, por consequência, toda a história cultural que nós, a partir dela, herdamos. Ok? Nietzsche vai criticar, por exemplo, os costumes, a moral judaico-cristã, os valores cristãos. Nietzsche é conhecido como filósofo que matou Deus. É dele aquela famosa frase, Deus está morto. É ele quem escreve essa frase. Nós vamos entender depois o que ele quer dizer com isso. É Nietzsche que vai dizer, e vai fazer uma ferrenha crítica à noção de razão que nós temos, essa noção iluminista de razão, e por aí em diante. Nietzsche vai colocar em questão, por exemplo, as noções que nós temos de bem e mal, o que nós temos por bem, o que nós temos por mal, o que nós temos por verdade, o que nós temos por mentira, o que nós temos por categorias absolutas, e que defendemos, né, do ponto de vista da ética e da moral. Nietzsche vai criticar, colocar tudo isso em pauta. Então vamos começar do começo, né? A cultura grega, pessoal, que o Nietzsche vai criticar, ela é dividida em dois momentos, ok? Antes de Sócrates e depois de Sócrates, como eu disse. Antes de Sócrates, a cultura grega, ela era uma cultura onde dois elementos se equilibravam. Que elementos eram esses? O elemento que Nietzsche vai chamar de um elemento apolíneo, porque remete à figura do deus grego Apolo, que na Grécia Antiga era considerado o deus da beleza, do equilíbrio, da forma, da proporção, e também Dionísio, que era um outro deus grego, que era o deus da farra, o deus do vinho, o deus do desequilíbrio, o deus da embriaguez, o deus da festa. Nietzsche vai dizer, usando essas duas categorias, essas duas imagens, né? Nietzsche trabalha muito com imagens. Nietzsche vai usar essas duas imagens, esses dois conceitos gregos, essas duas divindades, melhor dizendo, gregas, né? Para exemplificar o que era a cultura grega antes de Sócrates. Portanto, há mais de 2.500 anos atrás. Nietzsche vai dizer que naquela época a cultura grega era uma cultura digna, era uma cultura forte. Não à toa se tornou, culturalmente falando, o berço da humanidade. Quando nós falamos em filosofia, nós estamos falando de Grécia Antiga, que é lá que nasceu a filosofia, né? É impossível nós não passarmos pela Grécia. A Grécia, ela é o berço da civilização humana. É ali que nós temos os primeiros sistemas políticos, os primeiros sistemas filosóficos, as primeiras organizações sociais e por aí em diante. Então Nietzsche vai dizer que antes de Sócrates, a cultura grega era uma cultura equilibrada entre esses dois polos. Apolo, ou seja, era equilibrada, era bela, produzia coisas belas, a arte grega, a guerra, mesmo a guerra, a estrutura social e por aí em diante. E era equilibrada também com Dionísio, ou seja, era também próprio dos gregos, não só a razão que é própria de Apolo, porque quando nós falamos em equilíbrio, nós estamos falando de algo racional, o lado humano racional, que é representado por Apolo. Mas Nietzsche também dizia que existia na Grécia também o equilíbrio com Dionísio, ou seja, essa outra dimensão humana, que talvez seja primordial, que é a dimensão do instinto, a dimensão daquilo que é pulsional, passional, daquilo que é próprio também do ser humano, esse lado mais animalesco, digamos assim, né? Então a cultura grega não era só conhecida pela sua filosofia, pela sua razão, pela sua beleza, pela sua arte. Era também conhecida pela sua guerra, pelo seu exército, pelas suas danças, pelas suas festas, pelas suas festividades, pelo seu teatro, que equilibrava ambas as coisas e por aí em diante, né? O homem grego, diria Nietzsche, era um homem saudável. Por quê? Porque ele levava em consideração esses dois campos do ser humano que são de tal modo e em pé de igualdade, né?
Estamos falando de duas áreas do ser humano que não se sobrepõem uma à outra, diria Nietzsche, né? O ser humano ele não é só razão, como o ser humano também não é só instinto. Ele é essas duas coisas que devem coexistir em equilíbrio. Daí então as figuras de Apolo e Dionísio, né? Acontece que, a partir de Sócrates, que é o pai da filosofia, nós temos uma supervalorização de Apolo, da razão, do equilíbrio, das formas, e uma desvalorização de Dionísio, ou seja, do instinto, da parte animalesca do homem, da agressividade, da embriaguez, enfim. Sócrates, por exemplo, vai criticar o teatro grego exatamente porque, na visão dele, o teatro grego ele não trazia nada mais de racional, né? Lembrando que Sócrates é quem vai assim dizer que nós devemos olhar tudo através do olhar da razão, né? Nietzsche vai dizer, por exemplo, que Sócrates é como se Sócrates fosse um ser humano sem igual, no sentido de que não houve ninguém igual a Sócrates, no sentido de que Sócrates parece que, em vez de ser primeiro instinto e depois razão, ele é só razão. Sócrates só busca e dá valor naquilo que é racional, naquilo que é pensado, naquilo que é lógico, né? O que é a lógica? A lógica é quando nós tentamos entender algo a partir de um porquê, nos perguntando o porquê daquilo, as causas. Lembrando disso, né? Sempre que nós perguntamos o porquê de algo, é uma pergunta racional que visa buscar as causas, os efeitos, o porquê das coisas. Por que aquilo acontece dessa maneira e não de outra, né? Qual é a razão de ser disso? Por que isso é assim e não assado? Enfim. Daí, por isso que nós dizemos que Sócrates é o pai da filosofia, porque a filosofia basicamente é isso, né? É elencar perguntas, levantar perguntas, não necessariamente chegar a respostas, né? Na visão de Sócrates, o ser humano, na medida em que pergunta, na medida em que se questiona, ele está mais próximo da verdade. Na medida em que ele não se questiona, que ele não se questiona sobre o sentido de nada, ou simplesmente vive, ele está mais próximo do animal, o que para Sócrates é um problema. Então, toda essa dimensão dionisíaca, como nós vamos chamar aqui na nossa aula, né, que diz respeito a esse lado animal do homem, Sócrates rejeita. Nietzsche vai dizer que, a partir daí, a cultura grega começa num declínio. Por quê? Porque o ser humano começa a ficar doente, no sentido de que ele vai deixando de lado algo que faz parte dele. E vai buscando algo também faz parte, mas que não deve se sobrepor ao outro. Nietzsche fala de um equilíbrio entre Apolo e Dionísio. E o que Sócrates traz, e depois Platão também, é uma supervalorização da razão. Platão até muito mais, porque Platão vai até elaborar uma metafísica da razão. Vocês se lembram daquela aula sobre Platão, que Platão fala que, na verdade, a realidade das coisas não está nas coisas, mas na ideia das coisas. Tamanha valorização que Platão faz da razão, né? Ou seja, o mundo verdadeiro não é esse mundo da aparência, não é esse mundo das formas, não é esse mundo material, portanto carnal, portanto animal, portanto instintivo. Para Platão, a verdade das coisas não está nas coisas uma vez que elas passam, que elas morrem, mas está na ideia das coisas, né? É o mundo das ideias, como diz Platão, né? Que é o mundo racional, a busca pela razão e tal. Nietzsche vai fazer uma crítica ferrenha a esses dois pensadores, porque eles deixaram de lado, eles se esqueceram do mundo, né? Eles se esqueceram da vida, do mundo como o mundo é, da vida como a vida é, para ficar se apegando à ideia das coisas, né? É como se eles tivessem assim virado as costas, desvalorizado aquilo que é material, aquilo que é humano, aquilo que é animal, aquilo que é natural. Pronto, essa é a palavra, né? Se apegando muito a abstrações e etc. Derivado, né,
disso, nós temos o cristianismo, que também é uma outra pauta, né, que o Nietzsche vai criticar ferrenhamente. Essa noção de valorizar a razão, de valorizar a beleza, de valorizar a forma, né, racional, de valorizar, por exemplo, aquilo que depois, derivado do platonismo, vai surgir, que é o cristianismo. Então, para Nietzsche, o cristianismo nada mais é do que um platonismo para as massas. O que ele quer dizer com isso? Que o cristianismo é uma religião que pegou as ideias de Platão e, através de um filósofo chamado Santo Agostinho, que era um padre da Igreja Romana do século V, Santo Agostinho vai pegar as ideias de Platão, de uma supervalorização das ideias, de uma supervalorização da razão, de uma rejeição ao corpo, de uma rejeição à matéria, e vai trocar os nomes. Então, por exemplo, o que Platão chamava de mundo das ideias, Agostinho vai chamar de paraíso. E a partir disso você tem na visão de Nietzsche um homem que é um homem doente. Por quê? Porque ele está desvalorizando aquilo que é mais próprio dele, em prol de abstrações, né? Por isso que Nietzsche vai dizer que o cristianismo é um platonismo para as massas. Porque basicamente é a mesma ideia. Desvalorize o mundo, tudo que é do mundo não presta, desvalorize essa vida, almejando uma vida no paraíso, almejando uma vida espiritual, isso no sentido metafísico, daí que vem a palavra metafísica, né? Para além da física. E a partir disso, você desvalorizando Dionísio, né, a loucura, a embriaguez, o instinto, você está desvalorizando o próprio ser humano, colocando no lugar, né, um ideal de ser humano. Daí então Nietzsche critica a moral cristã. O que é a moral cristã? O que Nietzsche está querendo falar aqui, né? Entendendo moral como um conjunto de valores que nós vamos elaborando no decorrer do tempo, que diz respeito a noções de certo e errado. Isso é moral, tá? Moral são os valores que nós vamos aprendendo de acordo com a cultura a qual nós estamos inseridos. Então, por exemplo, nós nascemos basicamente no Brasil, e o Brasil é um país majoritariamente cristão. Então, naturalmente, via de regra, você vai ser educado dentro dos princípios ou dos valores do cristianismo. Quais são os princípios e os valores do cristianismo? Amar o próximo, perdoar, ser pacífico, acho que, enfim, por aí, né? São esses, alguns desses princípios. O que é certo no cristianismo? O certo é falar sempre a verdade, o errado é não mentir, né? É não pagar o mal com o mal, dar a outra face. São valores cristãos, faz parte da moral do cristianismo, né? Nietzsche vai dizer que esse tipo de moral, ele vai chamar isso de moral dos escravos, ou moral dos fracos. Na visão de Nietzsche, isso foi criado a partir dos fracos. A moral, a noção que nós temos de bem e mal, de certo e errado, não é uma verdade absoluta. Pelo contrário, é uma criação de grupos que comandam depois a vida dos outros, né? Então a gente vai dizer o seguinte: houve um tempo na história onde Roma, por exemplo, foi o maior império que o mundo conheceu, né? E a cultura romana e a cultura grega, que nós chamamos de cultura helênica, né, defendiam outros valores morais que não os do cristianismo. Então, por exemplo, na Roma Antiga, você tinha muito presente essa ideia do homem que faz guerra, do homem que tem escravos, do homem que impõe, digamos assim, através da força, muitas vezes,
a sua vontade, do homem que se embriaga, né, dos festivais em honra aos deuses pagãos, né? Dionísio mesmo, que era o deus do vinho, né? Enfim, você tem uma noção de bem e mal muito diferente do que depois vai ser a noção cristã. Por que Nietzsche chama para Nietzsche, aliás, esses valores defendidos na Roma Antiga e na Grécia Antiga são os valores dos fortes. Ou seja, é exatamente o valor de alguém que está em acordo com a sua natureza, né? Por quê? Porque para Nietzsche, e aqui vem um conceito fundamental da obra de Nietzsche, tá? Talvez o conceito principal da obra dele, que é a vontade de potência. Para Nietzsche, tudo que existe no mundo é vontade de potência. O que significa isso? É como se tudo que existisse no mundo, desde a menor partícula ao maior animal, ele é movido por uma vontade de dominar. Ou seja, da menor bactéria do mundo até o maior animal, o que ele deseja é dominar o outro, é se sobrepor ao outro, é exercer um poder para que ele possa sobreviver, mais ou menos na linha darwinista de entendimento, ok? É mais ou menos o que diz Charles Darwin, né? Que a natureza é a evolução a partir da adaptação do mais forte. Ou seja, a natureza ela é assim, né? A natureza ela deseja, ela tem uma vontade de ser, né? Então Nietzsche vai dizer assim, a moral, os valores que estão de acordo com a natureza que é própria do homem, que é esse próprio instinto, né? Que é essa vontade de ser, de dominação, isso é um valor do forte, isso é um valor do forte, né? Ou seja, um valor que está em acordo, em harmonia com aquilo que nós de fato somos, que é essa vontade, esse poder, essa força, essa potência de vida, né? Nietzsche vai dizer, a vida ela pulsa, a vida é uma pulsação, né? Tudo que tem vida está pulsando, ou seja, está em movimento, está atuando, né? Então essas noções de domínio, essas noções de força é muito valorizado por Nietzsche. O que acontece? O cristianismo ele nasce como uma religião de escravos, né? Se a gente for ver na história, o cristianismo ele era uma seita dentro do judaísmo, né? E uma seita composta por quem? Quem que aderia ao cristianismo? Eram os excluídos, os marginalizados. Eram aqueles que a sociedade de então excluía. Por isso que eles se sentiam atraídos por esse discurso de justiça, por esse discurso de igualdade, por esse discurso de paz, porque eles eram um povo que vivia sob julgo, né? Eles eram um povo escravo. Então, uma mensagem de libertação, uma mensagem de amor,